Fala galera, aqui quem tá falando é Jander Nery para o canal Hoje eu não mando canarinho. E hoje venho apresentar uma definição razoável de que é fake news, tá? O que significa fake news? Tá, pessoal, vamos partir do princípio que ninguém sabe o que é fake news, então eu vou dar uma breve introdução aqui do que é o fake news. Uma expressão que está sendo bastante empregada nos dias atuais é a famosa fake news. Mas afinal, o que significa fake news? Se for para traduzir ao pé da letra, ambas as palavras são línguas inglesas. Fake significa falso e news significa notícia. Logo, a palavra composta significa notícia falsa. O que muita gente não sabe é que esse termo já é utilizado há muito tempo, desde o século XIX. Aqui nesse texto iremos falar um pouco mais sobre esse assunto, como ele surgiu, como é que é e que impulsionou sua popularidade e como é utilizado agora, nesse exato momento. Confira. Quando surgiu a expressão fake news? Pode até parecer algo recente pela retórica que ele apresenta, mas segundo o dicionário Merriam-Webster, o termo fake news é uma expressão utilizada desde o final do século XIX. No inglês, a composição é usada para denominar informações falsas ou mentirosas, publicada principalmente nas redes sociais. Qual o verdadeiro significado de fake news? A imprensa internacional começou a utilizar o termo fake news para denominar as notícias mentirosas, que são veiculadas como verdade. Esse tipo de conteúdo não começou a ser divulgado nos dias atuais, mas o advento da força das redes sociais potencializaram muito as fake news. O que vale lembrar? Quando o presidente Donald Trump teve na época a candidatura dele, ele acusou a CNN de aplicar fake news. Entendeu? E quando ele falou isso, tipo assim, "Your fake news", o termo ficou logo não restrito, mas a sociedade adotou esse termo. Então, esse termo fake news se propagou na época da eleição do 45º presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump. Qual o verdadeiro significado de fake news? Já dei uma explanada sobre isso, mas agora nós vamos começar aqui uma série de threads feita por um cara fera chamado Dom Esdras, entendeu? @Dom das Threads. Vamos lá explanar aqui mais ou menos o que está acontecendo hoje no mundo das fake news. As fake news de grife. Todos acompanhamos nos últimos dias uma enxurrada de falsas acusações, violações de nosso direito e uma caçada insana aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Aí o Dom ele fala que ele resolveu fazer uma thread, tá bom? Beleza. No dia 8/5, para começar essa série de fake news, no dia 8/5, os apoiadores evangélicos do presidente Jair Bolsonaro se dirigiram ao Palácio da Alvorada para fazer uma oração e levantar as mãos chamado de imposição de mãos, pedido de proteção para Deus aos ataques que ele, o Jair Bolsonaro, vem recebendo. A revista de extrema esquerda Fórum correu para fazer fake news e, distorcendo a realidade, fez uma matéria dizendo que eles faziam gestos de saudação nazista e que se somava a outras simbologias nazistas. Tá aqui, ó, a reportagem da revista Fórum e tá aqui a saudação que foi feita. Aí, a agência de checagem dos fatos, aos fatos, desta vez trabalhou e fez uma matéria dizendo que era falso, portanto fake news. A agência Aos Fatos viu
essa matéria aí, acusou, no caso, a revista Fórum, de fazer fake news, tá bom? Logo após a checagem dos fatos, a revista Fórum não se intimidou e, ao invés de retirar a publicação de fake news, alterou o texto dizendo que se lembrava a saudação nazista, porém em nenhum momento se retratou, mostrando que não tem compromisso com a verdade. E é verdade, só foi alterado o título, mas não foi retratado. Até não é novidade nenhuma que a imprensa marrom faz isso, então se você ver aqui, ó, ele foi identificado por outra agência de checagem, dessa vez da EFASAS, onde o novo título lembrava o anterior. O novo título, no entanto, lembra o anterior. Apoiadores de Bolsonaro fazem gesto que lembra saudação nazista ao presidente. Vamos aproveitar um momento aqui, pessoal. Não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, tá? Desafio do leite. Vamos brindar aqui o nosso produtor rural, o pessoal do setor leiteiro do Brasil. É uma atividade que não é fácil, porém fazendo há algum tempo lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro maior produtor de leite do mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que a gente compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Não é a melhor não, né? Porque se for a melhor, você podia ser ela, porque não tem outra mulher, né? Entre todos os outros homens, tá? Que passaram pela agricultura, com todo respeito, a melhor Ministério da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Vamos lá. Selva! E aí, no dia 29/5, em sua live semanal, às quintas-feiras, no Facebook e no YouTube, o presidente Jair Bolsonaro aceitou o desafio do leite feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e fez um brinde com os participantes tomando um copo de leite. Aqui o presidente da Caixa Econômica, que é o secretário de Pesca, que é tradutora. E aqui o nosso presidente. E, como vocês viram no vídeo, não tem lógica, entendeu? Não tem lógica as coisas. Aí, como sempre, copo de leite, Bolsonaro usa símbolo nazista de supremacia racial em live. E ele ainda dá uma resposta. Ele vai dizer que não é pelo desafio do leite, mas é um jogo de cena, afirma a antropóloga Adriana Dias, especialista em neonazismo. Tá, vamos continuar. O poste do presidiário Fernando Haddad foi um dos que fizeram essa leviana acusação, juntamente com o maluco do Felipe Neto, e inúmeros outros canais do YouTube e matérias em sites de extrema esquerda radical marxista. Fake news. Aqui, ó. Que o nosso grande vice na eleição, segundo lugar, o poste do nosso amigo Lula aí, que roubou, que assaltou a Petrobras. Aí, ó. E agora, Felipe Neto. Para quem não conhece, Felipe Neto é aquele que imita foca para criança. Entendeu? Daí você não pode tirar nada, esperar nada de um cara desse. Super intelectual Felipe Neto. Agora vamos à parte em que é desmentido. Olha quem desmente. Globo Rural. Que se você olhar nas... Bolsonaro e Tereza Cristina participam do desafio do leite. Campanha que circula pelas redes sociais valoriza o setor lácteo em meio à pandemia. Isso é uma coisa boa, pessoal. E a extrema imprensa fala disso como se fosse um símbolo nazista. Isso é uma coisa boa para o Brasil. O Brasil esse ano bateu safra recorde de grãos. Recorde.
fake news sobre o simbolismo da supremacia branca no copo de leite também foi desmentido pelo Canal Rural. Tá aqui, Canal Rural, né? Bolsonaro, Tereza Cristina, fica aqui. Não precisa mais nem falar, né? Isso aqui já foi, já passou. Aqui é um vídeo. As nossas mãos. Que é um vídeo de paraquedistas. Como povo brasileiro. Saudando o presidente Jair Bolsonaro. Reconhecemos perante o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, que nós somos um povo abençoado e temos presidente escolhido por ti, o presidente abençoado. Peço-te que os teus anjos, os arcanjos, anjos de guerra, unam a minha oração agora, com todas as orações de todos aqueles que creem no Senhor. Os seus anjos tenham ordem de ti para proteger o nosso presidente eleito pelo seu povo. Proteja ele, sua família, a todos que têm o seu sangue. Dispensa os teus anjos. Obrigado. Permaneça conosco. Amém. Bolsonaro somos nós. 1, 2, 3. Bolsonaro somos nós! Aí, no dia 17/5, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto a visita de um grupo de paraquedistas. Para quem não sabe, o presidente ele foi PQD, né? Lá, quando ele era do Exército Brasileiro, ele foi PQD. Aí, os paraquedistas oraram, estenderam as mãos para pedir proteção divina para o nosso presidente. E o Hélio Lopes, que é deputado, estava lá presente também. O Hélio Lopes, para quem não conhece, é o Hélio Negão, que o presidente sempre fala. Uma revista de extrema esquerda radical não poderia perder essa oportunidade para mais uma fake news. E foi logo desinformado, com o grito de Bolsonaro somos nós e da possessão de Heil Hitler. Paraquedistas fardados fazem saudação nazista ao presidente. Com o grito de Bolsonaro somos nós, a adaptação de Heil Hitler, paraquedistas fardados fazem saudação nazista ao presidente. É que pode, pessoal? Aí vem a anciã, a ânsia é tão grande para acusar levianamente que mesmo com um vídeo provando o contrário, a jornalista da grife Roda Viva, Vera Magalhães, fez esta postagem em seu Twitter. Aí, postagem da Vera Magalhães, aqui no Twitter, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês quem é a Verinha Magalhães, tá? Vera Magalhães é a atual mediadora do Roda Viva. Roda Viva, para quem não sabe, já passou muitas celebridades, muitos jornalistas de renome, muitos filósofos, muitos políticos. Tá. Quem é a Vera Magalhães? Vera Magalhães saiu da Jovem Pan e foi contratada pela TV Cultura para apresentar o Roda Viva. A TV Cultura recebe verbas do governo do estado de São Paulo, mas o salário de Vera não aparecia no portal da transparência. Para quem não sabe, o governo do estado de São Paulo, o governador é o João Dória. Os deputados Gil Diniz e Douglas Garcia pediram o contrato de Vera e a parte do salário veio apagada por uma cláusula de confidencialidade e que não precisava estar no portal da transparência, porque a TV Cultura não é órgão público. Vamos lá? Acontece que os deputados descobriram que Verinha tinha um contrato de 500 mil com a TV Cultura e colocaram a boca no trombone. Agora pegue a pipoca, parque, que a diversão é garantida. Verinha se revoltou e divulgou o contrato dizendo que 528 mil é remuneração para 2 anos de trabalho, e o que daria 22 ao mês. Só que o contrato
que ela mostrou é de 36 meses. Ou seja, ela não receberá 528 mil, e sim 792 mil. Ou seja, um órgão privado, que é a Fundação Anchieta, né? Ela recebe dinheiro público para pagar a Vera Magalhães falar mal do presidente. Aí a TV Cultura, em resposta aos deputados sobre a acusação que Vera recebia 500 mil, disse em nota que não era verdade, já que o salário por lei deveria respeitar o teto, que é o salário do governador. Voltando. O esquerdista deputado Paulo Pimenta, também não podia ser, né? Montanha na lista de propinas da Odebrecht. Também adoram fake news e saiu compartilhando o site de extrema esquerda radical Brasil 247. Com o grito de Bolsonaro, somos nós, é adaptação de Hitler, paraquedistas fardados fazem saudação nazista ao presidente. Bom, isso aqui eu não vou nem comentar. Bom, esse é Paulo Pimenta. Vamos lá? A extravagante e duvidosa gastança de dinheiro público promovida por Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, deputado federal gaúcho pelo Partido dos Trabalhadores, se diz grande defensor das minorias e dos mais pobres. Durante suas campanhas eleitorais, pura balela. Uma simples pesquisa pelo seu nome no portal de transparência da Câmara dos Deputados revelou seus altos gastos e demonstra seu desleixo com o dinheiro público, torrando descaradamente verbas que bem poderiam ser destinadas àqueles que diz defender. Um internauta chamado Elton Oliveira divulgou através da sua conta no Twitter no último dia 10 uma série de tweets informativos sobre a despesa do deputado, um tanto quanto duvidosa e que merece atenção na sociedade civil. Vamos lá. Paulo Pimenta. Isso apenas nos 6 primeiros meses de 2019. Isso é só a despesa. Só uma despesa. Mas vamos lá. Essa é a nossa esquerda que tanta pessoa delira por ela. Vera e todos os outros foram desmentidos pelo próprio vídeo que vocês assistiram, mas também por outro jornalista, o Paulo Moura, da Pleno News. Jornalista posta fake como se ato de oração fosse nazismo. Vera Magalhães, a nossa verinha 500K, como eu apresentei vocês, insinuou que momento de intercessão pelo presidente Jair Bolsonaro seria saudação nazista. A jornalista Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura, foi autora de mais uma fake news na última segunda-feira, dia 18. O alvo de Magalhães foi novamente o presidente Jair Bolsonaro. Em uma publicação no Twitter, a jornalista printou o trecho de um vídeo que mostrava a imposição de mãos de um grupo de paraquedistas que faziam uma oração pelo chefe do executivo. Gesto conhecido entre os cristãos. O sinal é usado como forma de interceder por outra pessoa. Aqui. Eu não vou tocar o vídeo novamente. Tá? Aqui. E Hélio Lopes, que postou em seu Twitter, escreveu como ocorreu de verdade. Olha só o Twitter do Hélio Lopes. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graças a favor de todas as pessoas. Façam isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz com toda a devoção. Está aqui o nosso presidente. Estes ataques levianos de fake news de opositores ferozes do presidente Bolsonaro foram somente no mês de maio. Imagina, hein? Mas você acha que foi somente isso? Não. Fake news de grife ainda teve mais. Chegou a vez da revista Veja, onde a fake news da vez foi na manifestação do dia 24/5 na Avenida Paulista, onde ela acusou falsa e levianamente de existir uma bandeira nazista na manifestação. Vamos lá. Manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, tem até bandeira neonazista. Aí, como vocês podem ver, a bandeira. Nas manifestações pró-Bolsonaro que agitam a Avenida Paulista, já não basta mais entoar o hino nacional, rezar de joelhos ou tirar fotos com réplicas de antigas viaturas
da tropa de choque da Polícia Militar. No domingo penúltimo, 6 dias do feriadão imposto às pressas para evitar a disseminação do coronavírus, a novidade foi a presença da bandeira de um grupo radical de extrema-direita europeia. Tá aí, ó. A bandeira que ela fala que é de extrema-direita. Tá? E que é apenas um símbolo histórico na Ucrânia. Bandeira rubro-negra simboliza nossa terra e o sangue de nossos heróis derramados por liberdade, independência e soberania da Ucrânia. Essa bandeira foi usada desde o século XVI pelos cossacos ucranianos nas lutas contra os invasores estrangeiros e por isso durante o século passado e no século XXI virou símbolo de lutas ucranianas contra a ocupação, chauvinismo e imperialismo russo. Pessoal. E além do mais, ó, a tal da irresponsabilidade da revista Veja causou um incidente muito grave com a embaixada ucraniana no dia 28/5 e através de uma carta ao editor da revista Maurício Lima externou toda a insatisfação sobre o ato tão vil e baixo. Carta da embaixada da Ucrânia no Brasil ao diretor da redação da Veja. Bom, eu não vou ler muito, vou só explanar algumas coisas que ele diz aqui, ó. Que no dia 26 de maio, ó, manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista tem até bandeira neonazistas. Aí aqui ela diz que a embaixada da Ucrânia no Brasil categoricamente refuta a maneira tendenciosa e leviana como o artigo mencionado foi intitulado. E aqui ele diz, ó, aproveito o direito de resposta, considerando que os valores de liberdade de expressão e da imprensa que as nossas nações compartilham não pode ser usada para depreciação de símbolos oficiais históricos, bem como para denegrir a imagem do país, parceiro estratégico do Brasil. E você vai mais a fundo para ler. Está aqui, ó, embaixador da Ucrânia no Brasil. Aí o Dom, ele explana mais um pouquinho aí. Aqui, ó, ele diz que é claro que você não ficou sabendo desta fake news, porque além de passar uma vergonha internacional, a Veja, ela foi abafada pela extrema imprensa radical marxista. Vamos lá. Temos também uma fake news de uma grife bem conhecida chamada O Antagonista. Pessoal, o Antagonista, eu vou fazer mais uns slides do Antagonista só para explicar mais ou menos, mas não agora. Tá aqui. Para vocês que não sabem, a Sarah Winter, acho que é assim que fala, ela teve mandato de busca e apreensão das coisas dela, né, os produtos eletrônicos, feito pelo Santíssimo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, pelo inquérito das fake news. Então ela acordou com a Polícia Federal na porta dela às 6h30 da manhã. Né? Bom, isso é papo para outro vídeo, mas a Sarah Winter fez esse acampamento, ela que dirige praticamente esse acampamento aqui, que ela chama de 300. Vamos lá. Aí o site Antagonista saiu logo gritando aos 4 ventos que teria sido gritar um macabro do Bolsonaro. Atual macabro do bolsonarismo. Para quem não sabe, o Antagonista tem esses 3 donos aqui: o Cláudio Dantas, o Diego Mainardi e o Mário Sabino. Tá? Na verdade, eles têm 50%, porque boa parte, 25%, na verdade, porque boa parte agora das ações do Antagonista são da Empíricos, tá? Depois a gente conversa mais sobre a Empíricos. Mas o que eles não sabem é que isso é uma história bíblica relatada no Juízes 7.16, está aqui, ó. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas
e cântaros vazios, com tocha neles acesa. Juízes 7:16. Não se deram o trabalho de pesquisar, nem na Bíblia isso, que é um ato cristão. Aí, aqui o Dom Esdras fala sobre a fake news do antagonista, que está fazendo a apresentação de Juízes 7:16, a Sarah Winter. Tá? Aqui, texto da Bíblia. Aí ele explica que é uma alusão ao que estamos vivendo. Gideão colocou seus 300 em 3 grupos. Deu a cada homem uma buzina e um jarro com uma tocha dentro dele. Lá pela meia-noite, eles se ajuntaram em volta do acampamento do inimigo. Daí, todos ao mesmo tempo tocaram suas buzinas e quebraram seus jarros, gritando: a espada de Jeová e de Gedeão. Os soldados inimigos, despertando, ficaram confusos e com medo. Todos começaram a fugir, e os israelitas venceram a batalha. Não poderíamos esquecer as fake news clássicas, que ao longo do tempo já entraram para o hall da fama. A primeira não poderia ser diferente, e é com ele, o terceiro pai da mentira. Não existe viva alma mais honesta do que eu nesse país. Luiz Inácio Lula da Silva, o pensador. Meu pai. Temos aqui um filhote de mentiroso, com vocês, o vampiro Humberto Costa, suas fake news. Essa aqui, o Carlos Bolsonaro chegou até a dar risadas, porque só checaram de tão óbvia que não podemos nem dizer que eles são imparciais. Ora, vamos lá. Aqui, você vê Carlos Bolsonaro mexendo nos celulares. E aqui, o G1 mostra que Carlos Bolsonaro em frente a uma mesa cheia de celulares é fake. Desculpa, pessoal. Não poderíamos deixar de fora, sim, nosso próprio Twitter. Nosso próprio Twitter. Temos visto várias matérias baseadas em pesquisas sobre o suporte para a existência massiva de robôs em conversa específica no Twitter. A respeito deste tema, gostaria de me esclarecer que segue o fio, né? Aplicativos e pesquisas de terceiros que se valem da nossa API para tentar adivinhar se contas são robôs têm se mostrado metodologicamente falhos, porque só acessam sinais externos das contas. Aplicativos e pesquisas, Essas informações são muito limitadas em relação àquelas que o Twitter dispõe para determinar se uma conta é ou não uma automação indevida, o que pode levar a falsos positivos. Inferências como essa não levam em conta as medidas defensivas do Twitter para garantir que um conteúdo automatizado não influencie as conversas na plataforma, uma vez que essas iniciativas não são refletidas em tempo real na base de dados utilizadas por terceiros para pesquisas. O Twitter conduziu uma investigação interna sobre as conclusões de pesquisa, não encontrou manipulação coordenada, generalizada, mas seguirá acompanhando de perto essas conversas na plataforma. Ou seja, caiu por terra o lance de dizer que nós somos robôs. Aqui, ó. É a alta cúpula das fake news, mídias. Essa é um verdadeiro best-seller das mentiras. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aquele episódio da suástica na barriga da moça lá. Mulher diz ter sido marcada com canivete. Jovem denuncia agressão e diz que foi marcada com canivete. Polícia continua a investigar a agressão contra o jovem que teve suástica marcada na barriga. Beleza. Aí... Mas como a mentira tem perna curta, a polícia descobriu ser fake news. E das bravas, pois todos se lembram do barulho que a esquerdalha e a extrema imprensa fizeram. Jovem que disse ter sido marcada com suástica vai ser indiciada por falsa comunicação de crime, diz delegado.
Laudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul aponta automutilação ou o sentimento dela para os corpos. E não acabou por aqui não, brother. Esse daqui, ó, Diego Garcia, que eu vou mostrar no outra thread, ele fala que calúnia, injúria, difamação, fake news. Chegou a vez da cineasta da escumalha Petra Costa. Para quem não sabe, a Petra Costa, ela tem um parente aí, entendeu? Parente que está na Lava Jato, mas isso fica para outra thread. Ela adulterou a foto, exclui armas em cenas de Democracia e Vestígio. Mas é um filme ou é um documentário? É difícil de entender, hein? Vamos lá. Se é um documentário, não pode ter falsificação, mas vamos lá, né? Segue a filme. Petra Costa adultera foto, exclui armas em cena de Democracia e Vertigem. Diretora diz que mexeu em imagem de assassinato de militantes do PCdoB porque a situação foi forjada. Tá aqui, ó. Diretora de Democracia em Vertigem retira arma de foto histórica e abre discussão sobre alteração de imagens em documentários. Petra Costa adultera foto, exclui armas em cena de Democracia em Vertigem. E aí, pessoal? Alguém tem dúvida que a esquerda se utiliza de fake news e fala que a direita utiliza o termo fake news ou utiliza fake news? É meio estranho isso. Segue o filme. Bom, aqui chegamos ao final. Aqui, ó, esse rapaz aqui do Twitter, ele que é forte em termos de threads, ele busca, ele pesquisa, ele vai fundo, entendeu? E quem quiser doar para ele, o apoia-se dele vai ficar aí na tela, tá bom? Sem mais, pessoal. Abraço, taca o dedo no like, compartilha esse vídeo, porque só assim a direita vai crescer e, quem sabe, se equiparar à esquerda em termos de narrativa. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.